Eu sou o Padre Gilvan Manuel, padre da Congregação da Missão dos Padres Lazaristas, o Vicentino. Trabalho na paróquia de São Pedro e São Paulo, na Arquidiocese de Fortaleza, estado do Ceará. E é uma alegria participar do programa Com Fé Venceremos para levar até você uma mensagem de esperança, uma mensagem tão propícia ao momento que nós vivemos, em que carece de sentido a nossa existência, com bons testemunhos e, por que não dizer, nos envolvendo com a própria palavra do Senhor, ela que vai nos animando e vai nos ajudando nesses tempos difíceis a crer e a ter esperança. O tema da nossa reflexão é: espera no Senhor, seja forte, coragem. Claro, parece uma certa dificuldade em um tempo de tantas inseguranças falar de coragem, falar de fé. É um tempo de pessoas tão ansiosas e pessoas que não esperam nem um minuto para a realização de um acontecimento, poder dizer: espera no Senhor. Para entender o tema de hoje, espera no Senhor, seja forte, coragem, nós vamos recorrer aos 2 versículos finais do Salmo 27, que vai nos dizer assim: se não fosse a minha confiança, eu não veria sobre a terra a bondade do Senhor. Espere no Senhor, seja forte, em seu coração tenha confiança, espere no Senhor. Estas palavras do Salmo 27, por si só, já nos dá uma base de segurança para enfrentar as dificuldades deste mundo. Eu gostaria muito de partilhar com vocês, ajudando também aqueles que esperam no Senhor e aqueles que estão com a confiança talvez meio abalada no Senhor, um testemunho de um acontecimento, posso assim dizer, trágico, que aconteceu comigo nesta Semana Santa do ano 2021. Todos nós, desde março de 2020, o mundo inteiro, especificamente o nosso Brasil, alguns estados de maneira mais grave, algumas cidades também de forma mais desesperada, vive a realidade da pandemia e do contágio da Covid-19. Na paróquia em que eu trabalho, fizemos sempre inúmeras ações para estar presente junto às pessoas que sofrem, seja de maneira virtual, seja numa palavra, seja numa ligação, seja através de ações concretas, arrecadação de alimentos, para estar junto aos mais necessitados. E essa pandemia, ela trouxe não só o agravamento econômico, político, também religioso, mas ela gerou também novas doenças e gerou também novos tipos de pessoas que foram abaladas na sua fé, foram abaladas na sua segurança. E também o padre, ele não está isento também das dores e dos sofrimentos do seu povo. Às vezes as pessoas têm uma imagem de que nós padres, vivendo nas paróquias, trabalhando, evangelizando, incentivando as pessoas também a serem fortes, firmes na sua caminhada, nós também não estamos isentos das dores e das realidades também difíceis e dos infortúnios também pelos quais a vida pode também nos ocasionar. E eu tive essa experiência já que na segunda onda da Covid, quando perdi na Semana Santa, em um momento tão específico para a igreja e obviamente para um sacerdote, porque é o momento que se celebra os mistérios mais profundos da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, eu tive a infelicidade de perder na Semana Santa o meu pai, a minha mãe e 2 irmãos. Claro que uma realidade extremamente difícil, algo humanamente difícil para um sacerdote poder agora testemunhar para vocês. Testemunhar para você também que chora a perda de um ente querido. Testemunhar para você que está com a sua fé abalada. Testemunhar para você que busca forças e segurança.
e falando das 4 mortes que envolveram o meu coração durante a Semana Santa, muitas pessoas ainda hoje têm feito a pergunta: por que você não desistiu da sua caminhada de fé? Por que você não se revoltou contra Deus? Imagine a situação, perder as 2 referências da sua vida, pai, mãe, também 2 irmãos. Eu tive a alegria de nascer numa família numerosa de 12 filhos e ter a alegria de conviver com os pais que celebraram 62 anos de vida matrimonial. Uma família simples do interior do Piauí, em que a oração, o amor entre os irmãos, as dificuldades passadas e as necessidades e as privações vividas por todas as famílias também foi o nosso dia a dia. Mas uma coisa muito bonita que nunca faltou na casa dos meus pais foi a confiança em Deus. E eu acredito que na criação dos 12 filhos, eles souberam esperar por Deus e viveram momentos tão felizes entre nós, de convivência, de celebração dos aniversários, de recordação de datas importantes, tiveram a alegria de acompanhar o crescimento da minha vocação, tiveram a alegria de estar presente nas minhas ordenações diaconal, presbiteral e agora, às vésperas de celebrar 10 anos de padre, faltando poucos meses, eu tive essa notícia e acompanhei de perto este sofrimento que é o drama também de muitas famílias do Brasil. E eu sempre me perguntava, como eu vou conseguir tanta força para poder acompanhar os familiares e realizar tudo aquilo que compete ao falecimento dos 4. 3 faleceram no Piauí, eu pude acompanhar de perto toda a dor da família. Tive a alegria de dar aos meus pais, ainda no leito do hospital, a extrema unção, a unção dos enfermos. Pude conversar com cada um, pude dizer antes da intubação que eles eram bastante amados, que eles pudessem se preparar naquele momento para o encontro com o esposo. Mas naquela hora, naquele momento difícil, estava o sacerdote, mas ao mesmo tempo o sacerdote filho, que teve a alegria de ir no leito de dor da minha mãe para aplicar o óleo da unção, que teve a alegria de ir no leito onde estava o meu pai e aplicar também o óleo, que não teve forças para pronunciar nenhuma palavra daquilo que a fórmula exige da unção dos enfermos, mas que nas lágrimas, naquele sofrimento que permeava o meu coração, de sentir verdadeiramente que aquela hora seria uma hora final deles, eu pude realizar esse ato tão importante de fé. Humanamente é muito difícil, acredito que você que está me acompanhando pode estar se perguntando, como o ser humano pode resistir à morte de 4 pessoas em um período em que a igreja fala também de morte e ressurreição, no período que a igreja rezava. Eu fiquei sem exercer todas as celebrações referentes à Semana Santa, porque estive com a família, chorando junto com os irmãos, acompanhando os boletins médicos, e eu não tive a alegria de celebrar os ritos da Semana Santa, mas eu confesso para vocês que eu vivi na própria pele uma Semana Santa. Eu vivi naqueles dias durante a Semana Santa, quando a igreja falava que Jesus era o Cordeiro levado ao matadouro, quando a igreja celebrava as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, eu também eu posso dizer que, no sentido de fé, que foi uma alegria poder vivenciar uma verdadeira Semana Santa numa dimensão de Calvário, em que os dias pareciam as estações de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo marcou profundamente a minha vida presbiteral, porque em todos os momentos eu senti uma força profunda do Espírito Santo. E quando refletimos neste salmo, espera no Senhor, tem coragem, seja forte, eu acredito profundamente
e confesso para vocês que esta força para poder vivenciar todo esse momento de calvário familiar foi graças ao Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele se fez presente na minha vida mediante a confiança, porque podemos nos perguntar o que é a fé. A fé é confiar sem desconfiar. E eu não poderia, como padre, como o homem tirado do meio do povo para servir o povo nas suas dores, nos dramas que envolvem a humanidade e nas realidades mais difíceis que passam também pela minha paróquia, de famílias que choram, de famílias que se lamentam. Eu me via naquela hora questionado na minha fé, mas para manter firme a coerência com o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu recebi a notícia da 4ª pessoa morta na minha família, todas do Covid, eu postei nas minhas redes sociais uma frase que eu acredito que veio do fundo do coração, porque não havia nenhum intuito de impactar com aquela frase, porque além de estar usando pouco as redes sociais, eu estava muito machucado humanamente, mas me veio uma frase, e um desejo muito grande de expressar aquilo: Senhor, Tu podes levar tudo de mim, mas eu continuarei te amando. Porque todo aquele acontecimento, para mim, não era uma prova de fé, porque pelo contrário, eu estava crendo em tudo, porque como padre, eu acredito na vida eterna, eu acredito em tudo aquilo que Jesus prometeu para cada um de nós e que João vai dizer no livro do Apocalipse: novos céus e nova terra, onde não terá choro, nem angústia, nem mágoas. Eu creio nisso como padre, como homem de fé. Mas eu acredito muito que todo o acontecimento foi verdadeiramente uma exigência de uma prova de amor às vésperas de celebrar 10 anos de padre. Eu escolhi, ainda como estudante de teologia, o lema da minha ordenação, tirado do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, naquele bonito diálogo em que Jesus desejava constituir a sua igreja após a ressurreição. Depois da negação de Pedro, Jesus vai novamente com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E eu escolhi a terceira resposta de Pedro como lema da minha vocação presbiteral: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E hoje, alguns dias após todo esse acontecimento, eu vejo que a morte dos meus pais, a morte dos meus 2 irmãos, todo o acontecimento de fé e de ressurreição, de dor, de saudade, vivido dentro da minha casa, dentro da vida dos meus familiares, estava já incluído quando eu dizia: Senhor, tu sabes tudo. E esse tudo foi essa exigência desse amor que eu passei durante esses dias de provação. Por isso, querido irmão e querida irmã, acredito que você que está me acompanhando pode perceber e sentir como aqueles que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, alcançarão misericórdia e viverão fortes diante das tribulações e das provações. A fé é algo importante para nós. A fé é algo fundamental. Crer em Jesus Cristo, professar essa fé católica dentro da igreja, dentro da comunidade, é algo importante que nos ajuda, robustece o nosso coração diante de tanto sofrimento. E eu acredito e eu espero nas promessas do Senhor. Por isso, não me sinto ocioso, nem também vivendo uma angústia de um remorso, mas pelo contrário, eu espero no Senhor, porque sei que mesmo após este acontecimento, o Senhor também ainda realizará grandes graças na minha vida e dos meus familiares. Você que está em casa, você que me acompanha agora, você espera verdadeiramente no Senhor? Você tem confiança em todas as promessas que o Senhor tem dito, tem proclamado durante a nossa vida? Como nós devemos buscar
e ter coragem diante das provações. A fé, irmãos e irmãs, nos ensina a ter coragem. A fé, irmãos e irmãs, é esta força renovadora do homem e da mulher que confiam e que buscam no Senhor, é essa força que nos ajuda a ter coragem diante das tribulações. Como foi bonito Jesus advertir a sua igreja, os discípulos: olha, vocês terão tribulações, vocês terão sofrimento, vocês terão angústia, mas coragem, eu venci o mundo. E são exatamente estas palavras de Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo naquela oração que Jesus fez no Getsêmani, quando ele, diante de uma angústia da morte, ele buscava no Senhor aceitar todo aquele sofrimento. Até aí nós bebemos também dessa confiança no Senhor. Por isso é importante na nossa vida e na nossa caminhada de fé termos coragem para vencer as dificuldades, coragem para vencer as tribulações. Eu sei que você passa por momentos difíceis. Eu sei que o acontecimento da minha família, a morte dos meus pais, daquelas duas pessoas que são referências para nós, são referências de amor, de vida, nem se compara ao grande sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Seria uma grande ousadia da minha parte dizer que o meu sofrimento foi grande, principalmente durante a Semana Santa. Como padre, eu considero que foi um acontecimento extraordinário, trágico, podemos assim dizer, mas até a maneira como este acontecimento ele foi se dando. O pai e o filho no mesmo dia, na quarta-feira da Semana Santa. A mãe e a filha, no domingo de Páscoa, no mesmo dia também as duas fizeram a sua Páscoa. O 7º dia do meu pai foi a véspera do seu aniversário natalício. O 7º dia da minha mãe foi também o aniversário da minha irmã. E a última missa de 7º dia, ela aconteceu às 3h da tarde, quando a igreja celebrava o Domingo da Misericórdia. Eu não tenho motivos para cair no desespero e não tenho motivos para desconfiar do Senhor. Eu tenho, pelo contrário, coragem para ver todo esse acontecimento numa dimensão bonita de fé. É isso que nós devemos buscar. Os nossos olhos precisam ver os acontecimentos da vida com os olhos da fé. Precisamos ver os acontecimentos com os olhos de quem acredita. Por mais que nós queremos justificar as consequências. É claro, a pandemia é uma realidade difícil, as guerras também são realidades difíceis, o pavor que passam muitas nações, os imigrantes, as pessoas que passam fome, são dramas diferentes, por isso não existe a maior dor, não existe a pessoa que tenha vivido a super dor. Dor é sempre sofrimento. Agora, nós, como homens e mulheres de fé, como estamos vivendo a nossa fé e a nossa confiança? Nas provações que você passa na sua vida, qual é o tamanho da sua fé? Porque esperar não significa ficar de maneira ociosa. Esperar significa no labor, nas dificuldades, caminhando e confiando no Senhor. Essa coragem nós só vamos encontrar se a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo for uma fé viva, for uma fé consistente, for uma fé vivida não só com os olhos para o céu, mas uma fé vivida também com os pés no chão, diante de tantas realidades. Por isso é bonito quando nós que esperamos no Senhor, porque esperar é confiar, quando nós também entramos no coração das pessoas e de tantas realidades, porque você que está me acompanhando, o seu sofrimento não é o maior. A sua dor não é a maior dor. Existem milhares de pessoas que passam por situações
tão diversas, diferentes. Por isso, esse desejo de testemunhar com vocês esta experiência dolorosa, repito mais uma vez, esta experiência humanamente difícil de decifrar que eu passei durante a Semana Santa, é para que você possa esperar no Senhor, ou seja, possa ter fé ainda mais no Senhor, possa ter coragem, possa ser forte, porque os embates da vida são terríveis. As provações que a vida tem nos feito nos últimos tempos são difíceis. Na sua casa, no emprego, no lar, na vizinhança, no contato com seus amigos, todos nós temos dificuldades e provações. Agora, esta força, esta coragem, nós devemos buscar naquele Cristo que no alto do Calvário perdoou, naquele Cristo que no alto do Calvário disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Todas as pessoas que sabem entregar a sua vida, que sabem abandonar-se nas mãos de Deus, elas conseguem passar pelos momentos difíceis com mais tranquilidade. O próprio Cristo, em uma das suas passagens de diálogo com os seus discípulos, até mesmo chamando a atenção dos discípulos, quando falava do seguimento, dizia: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é Ele que vai à nossa frente. Na minha vida presbiteral, na minha vida de cristão, eu deixo sempre Cristo ir à frente para que os meus problemas, as minhas dificuldades, as realidades que eu passo na paróquia, elas sejam realidades santificadoras. Quem aceita e vive a sua dor, recebe momentos de santificação. Quem aceita e vive a sua dor na mesma intensidade e na mesma entrega que Cristo viveu na cruz, torna-se também participantes da redenção. Coragem deve ser uma palavra que deve fazer parte da dinâmica do cristianismo. Fé deve ser tudo aquilo que nós devemos ter diante de Jesus. Perseverança, a esperança. Em um tempo onde se busca seguranças, nós só encontraremos no Senhor. A confiança é tudo, porque fé é confiar sem desconfiar. Acredito que você deva viver tudo isso na sua vida, faça esforço para deixar realmente Cristo habitar no seu coração e que esse momento de reflexão possa verdadeiramente sustentar a sua fé, porque uma fé viva nós venceremos todos os obstáculos. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.